Olá, a aula de hoje é sobre a reprodução das pteridófitas. As pteridófitas, diferente das briófitas, elas são plantas que vão apresentar uma morfologia mais completa, certo? Ela vai ter já um caule e uma raiz bem definida, coisas que a gente não via lá nas briófitas, né? Por isso que as briófitas elas tinham aquele tamanho menores, exatamente por ela não ter essa estrutura mais completa e também não ter uma característica extremamente importante, que são a presença de vasos condutores, né? Elas são de ambientes úmidos e dependem da água para reproduzir. Seus representantes mais comuns são as samambaias e as avencas. O ciclo de reprodução das pteridófitas, elas também ocorre em duas fases, como acontecia nas briófitas também, uma fase assexuada e uma fase sexuada. A diferença que eu já vou adiantando é que lá nas briófitas, a fase duradoura do ciclo era a fase sexuada e aqui é a fase assexuada, tá certo? A fase assexuada. Na fase sexuada é a fase onde as samambaias elas vão produzir esporos, certo? Esses esporos, eles são produzidos nos esporófitos. E estes esporófitos, eles estão guardados dentro de uma estrutura pequena, de tonalidade escura, que a gente chama de soros, certo? E estes soros, eles são encontrados na parte inferior da folha, ok? E quando esse soro ele se encontra maduro e se abre, né, ele se rompe, os esporos que foram produzidos lá no esporófitos, eles vão cair no substrato, ou seja, ali no solo, e vão germinar. Quando eles germinarem, eles vão produzir uma estrutura chamada de prótalo ou prótalo. Tá? Esse prótalo, ele na verdade, ele é o próprio gametófito se desenvolvendo. Por quê? Porque neste gametófito, nós vamos ver na fase seguinte, que é a fase sexuada, certo? Porque o início da fase assexuada ocorre a partir da formação desses esporos. Depois que esses esporos caem no substrato e ele é germinado e forma o gametófito, aí a gente encerra a fase assexuada para passar para a fase sexuada. Mas lembrando que esta fase é a fase mais duradoura do ciclo. E na fase sexuada, lá o talo, ele é responsável em produzir os gametas, né? Porque vamos encontrar os gametófitos lá. E o gametófito feminino vamos chamar de arquegônio e o gametófito masculino de anterídeo. Lá no arquegônio, nós vamos produzir, né, na verdade, as pteridófitas, elas vão produzir o gameta chamado oosfera, né, que é o óvulo feminino lá, digamos assim, e no anterídeo eles vão produzir, né, o gameta anterídeo, que esse no humano seria o espermatozoide. A parte aqui se encontra o gameta feminino e nessa parte aqui embaixo se encontra o gameta masculino, certo? Então, nesta fase do ciclo, voltando novamente, né, o prótalo ele vai produzir os gametas. Após essa formação desses gametas feminino e masculino, tem que haver outra condição importante para que haja a fecundação. O que foi que eu falei lá no começo da aula? A dependência de quê? Da água, né? Se esse ambiente está favorável, isso quer dizer, ele tem a água no ambiente, ou por chuva, ou porque fomos lá e regamos a plantinha, vai fazer com que o anterozoide, que é produzido no anterídeo, ele nade até o arquegônio aqui, ó, é o arquegônio, né? E encontre quem é a osfera, ó a bolinha lá, ó, aquela esferazinha ali. Quando ele encontra a osfera no arquegônio, ele vai fecundar e dessa fecundação vai formar o zigoto, né?
Esse zigoto ele vai começar a se desenvolver e formar uma nova planta, certo? Em cima de quem? Do prótalo. Por quê? Porque esse prótalo aí, ele é onde estão os gametas feminino e masculino, né? Então, em cima dele forma essa plantinha jovem. E depois que essa planta jovem ela se forma, o prótalo ele acaba morrendo em seguida. E daí ela vai se desenvolvendo, formando raiz, até formar a samambaia propriamente dita, né? Ela crescer, ficar adulta, iniciar novamente o ciclo, formando esporos e assim sucessivamente. Vamos lá para fechar, revisar, né? De modo geral, o ciclo completo. Nós temos aqui a planta adulta. Ela, nesse momento, né, que é a fase mais duradoura do ciclo, ela vai desenvolver todo aquele processo de formação dos esporos lá no esporófito, dentro de quê? Dos soros. Quando esse soros ele fica maduro, ele vai se romper e lançar para fora os esporos. Esses esporos vão cair lá no solo, vão acabar germinando e formando quem? O prótalo. Esse prótalo a gente tem que ele é hermafrodita porque ele tem os dois sexos, não é isso? Vai ter na parte inferior os anterídeos e em cima o arquegônio, né? Onde um vai conter os anterozoides no masculino e o esfera no feminino. Quando ocorre na presença de água lá essa fecundação, eles formam quem? A nova plantinha em cima do prótalo, né? Depois desse prótalo ele vai morrer, essa plantinha jovem vai se desenvolver e formar, né, a nova samambaia aqui, ó. Na verdade, não vai formar, ela vai se desenvolver até chegar na sua forma adulta, tá certo? Então, rapidinho, pessoal, revisando. A parte, né, mais duradoura do ciclo é a parte assexuada aqui nas pteridófitas e a parte mais rápida do ciclo é a fase sexuada, ok? Aqui são os exemplares, né, mais comuns, é as samambaias. Geralmente as pessoas que têm jardim em casa gostam de samambaias. E as avencas, que são também peridófitas, só que um pouco mais delicadas. Suas folhinhas elas são um pouco menores. A aula se encerra aqui. Alguma dúvida, me procure lá. Um beijo para vocês e até breve.